Olá, meu amigo da TV Novo Tempo, você do programa Reavivados por Sua Palavra, que acompanha através da internet, no canal do YouTube. É sempre muito bom estarmos juntos para conversarmos, para ouvirmos a voz de Deus através da Bíblia e, é claro, para ler a Palavra de Deus. Hoje nós estamos nesta jornada do livro de Jeremias, estamos no capítulo 26. E eu quero desafiar você a não se esquecer de ter o seu momento com Deus, de oração, de leitura. E lembre-se também de ter um momento com Deus, com a família. É importante orarem juntos. Pai, esposa, pai, mãe, filhos, juntos, buscando a direção, a presença de Deus a cada manhã, ou a cada dia, de noite. Isso é muito importante. E para nos termos sabedoria, para entendermos a palavra de Deus, eu quero orar com você agora mais uma vez. Bondoso Deus e Pai, dá-nos a Tua sabedoria para entendermos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo 26 de Jeremias, nós encontramos alguns temas interessantes. Por exemplo, do verso 1 até o verso 6, Jeremias é enviado por Deus ao templo, onde ele deveria transmitir todas as palavras de Deus que envolviam promessas, envolviam ameaças também, exortação, para que o povo se arrependesse. Nós encontramos, por exemplo, lá no verso 8, que os sacerdotes e profetas, eles determinam a morte de Jeremias, por entenderem que a sua mensagem a respeito do templo e da cidade não provinha de Deus. Dos versos 12 a 15, Jeremias se defende e ele diz que haveria esperança caso houvesse arrependimento. Sempre essa mensagem de Deus, né? Arrependam-se de seus pecados. No verso 18, Jeremias é posto em liberdade diante dos exemplos de Miqueias e de Urias, que, no caso de Miqueias, no exemplo de Miqueias, redundou em arrependimento e, por consequência, no perdão de Deus. O capítulo finaliza, então, informando que Jeremias foi protegido e ele foi salvo da morte pela influência de um senhor chamado Aicão. Bem, aqui está um esboçozinho, uma vista geral deste capítulo, que é o capítulo 26 de Jeremias, né? Aqui Jeremias é ameaçado de morte, mas Jeremias também é preservado pelo Senhor. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de cada um de nós. Este capítulo deve ser estudado junto com o capítulo 7, porque ambos eles falam do sermão corajoso que Jeremias pregou no templo. A mensagem de Deus é para que o profeta fale tudo quanto Deus lhe mandar. Jeremias não alterou a mensagem, mesmo correndo risco de morte. E eu queria dizer para você que, por mais que a mensagem da palavra de Deus talvez mexa com seus costumes, mexa com seus hábitos, ou até cause uma certa dificuldade de relacionamento com algumas pessoas próximas a você, lembre-se, sempre é melhor andar nos caminhos de Deus. Sempre. Porque Deus cuida da gente, porque Deus quer o melhor para cada um de nós, porque Ele promete bênçãos, não maldições, e porque Ele vai abrir as portas e o caminho por onde nós devemos andar. Ok? Os falsos profetas, no caso de Jeremias, eles pregaram o que o povo queria ouvir. Porém, o verdadeiro profeta pregou o que o povo precisava ouvir. E é isso que faz a diferença. Dos versos 7 a 9, aqui em Jeremias capítulo 26, é interessante porque os sacerdotes, assim como os profetas e o povo, eles rejeitaram a mensagem. Eles criam que o mesmo Deus que habitava no Santo dos Santos lhes entregou Jerusalém e jamais permitiria que os pagãos tocassem naquilo que tinham como mais precioso e santo. Ou seja, eles cometeram um erro, comum ainda hoje, de confundir pretensa santidade de um lugar ou até de um objeto com a santidade pessoal.
Nada substitui a nossa devoção. Nada substitui a nossa comunhão com o Senhor. Nada substitui a nossa fidelidade a Deus. Deus chama a cada um de nós para sermos fiéis. Deus chama a cada um de nós para sermos íntegros. Deus chama cada um de nós para devolvermos a Deus aquilo que lhe pertence. Deus chama cada um de nós para entregar a Ele os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos. Mas, acima de tudo, Deus chama cada um de nós para entregarmos a Ele o nosso coração, a nossa vida. Aqui em Jeremias capítulo 26, versos 12 e 15, Jeremias se defende. Ele diz, o Senhor me enviou. No versículo 12, falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo, o Senhor me enviou a profetizar. Deus havia enviado ele. E aí no verso 13 ele diz, agora, pois, emendai os vossos caminhos, ou seja, corrijam os vossos caminhos e as vossas ações, ouvi a voz de Deus. Aqui está um grande apelo do profeta e de Deus para cada um de nós também hoje, não somente para aquele povo, mas para nós. Ouvir a voz de Deus. Cada vez que a gente lê a Bíblia, cada vez que a gente faz um estudo bíblico, cada vez que a gente toma uma decisão, e talvez hoje você precise tomar uma decisão, Deus está chamando você, Deus está tocando no seu coração, Deus está tocando na tua vida nesse momento, dizendo, filho, ouça a minha voz. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos ricamente abençoados. Eles estavam, o povo, né, os profetas falsos, estavam em perigo. E Jeremias queria salvá-los. A mensagem do verso 15, por exemplo, é que se o povo matasse, eles seriam culpados de sangue inocente. Prefiro ser um servo fiel morto a ser um servo infiel vivo. Essa era a mensagem de Jeremias. E essa deve ser a nossa mensagem também. Preciso ser um servo fiel morto do que um servo infiel vivo. Porque a infidelidade gera condenação, mas a fidelidade gera bênçãos para esta vida e para a vida eterna. Fatores que colaboraram para a libertação do profeta em Jeremias 26. Versos 16 e 17 diz que os príncipes alegaram que ele não era digno de morte. Ele tinha falado em nome de Jeová. E isso alterou a decisão do povo, que até então concordava com a morte do profeta. Dos versos 17 e 19 aqui, você vai ver que os líderes desafiaram o povo a aprender com os sucessos e os fracassos do passado. No verso 24, aparece a figura de um senhor chamado Aicão. Aqui diz o seguinte, verso 24. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que não o entregasse nas mãos do povo para ser morto. Deus nos dá influência. Todos nós influenciamos alguém, ou mais ou menos pessoas, em menor ou maior grau, em maior ou menor quantidade de pessoas podemos influenciar. Então, por exemplo, há pessoas que, pela sua liderança, pelo seu cargo, pela sua posição na sociedade, ou na igreja, ou na empresa, ou em uma escola, ou em uma instituição pública ou privada, pela sua posição, influencia muito a outras pessoas. Mas todos influenciamos. Um pai pode influenciar seus filhos, um filho pode influenciar seus amigos. Todos influenciamos. A pergunta é, que influência nós estamos exercendo sobre as pessoas que nos rodeiam? Sobre as pessoas com as quais nós convivemos? Qual é a influência? É uma influência positiva através das nossas ações e hábitos de vida? Nós estamos influenciando as pessoas a serem honestas, a serem leais, a serem amorosas, a serem fidedignas, ou estamos influenciando elas a serem infiéis? Como tem sido o seu estilo de vida e que tipo de influência você tem exercido? Por outro lado, você poderia perguntar também, com quem você tem andado? Ou seja, que tipo de influência você tem recebido de outras pessoas? Há um ditado muito comum que diz, diga-me com quem tu andas e dir-te-ei quem tu és. É claro, esse é um ditado verdadeiro porque nós não só influenciamos, mas nós também somos influenciados. Portanto,
Quais são as influências que você tem recebido, não só das pessoas, mas também dos programas que você assiste, na televisão, das páginas que você vê na internet, das músicas que você tem escutado? Qual é a influência que toda esta pessoas e redes, e internet e meios de comunicação tem exercido sobre você? Qual ou quais são as influências que têm você se submetido, o que tem marcado a tua vida? Aqui nós vemos no versículo 24 que Aicão, pela sua influência, salvou a Jeremias. Jeremias foi salvo da morte e ainda teve cerca de 17 anos de ministério depois. Já Urias, mencionado no verso 23, perdeu a vida. Nossa fidelidade a Deus pode nos levar até mesmo a perder a vida. Mas nenhuma tribulação, angústia, perseguição, perigo ou espada pode nos separar do amor de Cristo e nos afastar da vida eterna. Romanos 8:38 fala sobre isso. Não podemos nos encontrar escondidos atrás de uma capa de religiosidade. Todos um dia compareceremos diante do tribunal daquele que tudo vê, tudo julga corretamente. Então, sejamos fiéis. O mesmo Deus que profere os juízos, Ele também apela para que nos arrependamos, para que confiemos que seu maior anseio é transformar a maldição em bênção. Os fracassos, querido, os fracassos, as vitórias relatadas na palavra de Deus devem nos ajudar a discernir entre o que é certo e errado. Então, estudemos a Bíblia, busquemos nela a orientação para as nossas decisões. No caso de Jeremias, aqui 26, os líderes mostra o fracasso dos líderes, né? Os líderes em qualquer posição não devem ignorar o peso da sua influência. Veja que o mesmo povo que por indução dos sacerdotes e profetas concordava com a morte do profeta, logo estava do lado dos príncipes absolvendo ele. Então nós temos influência como líderes e precisamos de Deus receber forças para termos uma influência positiva. Vamos orar por isso? Querido Deus, dá-nos sabedoria para que sejamos líderes e homens e mulheres de Deus e possamos influenciar positivamente as pessoas. Nós oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Grande abraço, seja revivado por sua palavra. Até mais.